Bem-vindos ao canal Anatomia Simplificada. Meu nome é Flávio de Souza e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema Introdução à Anatomia, parte 2. Para a aula de hoje, eu trouxe termos de direção e posição do corpo humano. Estes termos eles são essenciais para localizar e direcionar os órgãos no corpo humano. Eles estão relacionados com os planos de secção, o plano sagital mediano, o plano coronal ou frontal e o plano transversal. São esses planos que nós vimos na aula número 1, ok? Então, para começar, nós temos aqui 4 termos: mediano, dorsal, médio e ventral. Mas para explicar esses termos, precisamos entender esta estrutura aqui, que nós vamos usar como base. Aqui nós temos uma estrutura da caixa torácica, ok? Aqui nós temos a vértebra, uma vértebra, e aqui, anteriormente, nós temos o externo, o osso externo, que é um osso ímpar, só que aqui ele está seccionado. E aqui, articulando-se a vértebra e o externo, nós temos as costelas, ok? Então, o primeiro termo, que é o mediano, esse termo ele é usado para todas as estruturas ou órgãos que estão na linha mediana do corpo, nesta linha aqui. Todas as estruturas que forem atravessadas por esse eixo antero-posterior, que sai aqui do eixo X, não é? Para o Y, são estruturas medianas. Aquela linha que vai dividir o corpo em duas partes, uma direita e uma esquerda. Esta linha ela vai atravessar alguns órgãos como o externo, que é a letra C, o B, que é a laringe, aqui nós ilustramos a laringe deste formato, pela letra B, e pela letra A, que vai ser a vértebra. Então, esses 3 órgãos, a vértebra ou coluna vertebral, a laringe e o externo, são órgãos medianos. Por quê? Porque eles estão na linha mediana do corpo. Mas atenção, mesmo eles estando na linha mediana do corpo, eles estão em posições diferentes. Um está mais anterior em relação ao outro, ok? Daí vão surgir os termos dorsal, médio e ventral. O que é dorsal? Dorsal são aquelas estruturas localizadas no plano de delimitação dorsal ou posterior, como por exemplo a vértebra, que é a linha A. A vértebra ela é dorsal em relação à laringe e ao osso externo. E ventral, o que é ventral? Ventral são aquelas estruturas que estão no plano ventral ou anterior. Por exemplo, o osso externo é uma estrutura ventral em relação, por exemplo, à vértebra. Ok? E no meio, entre o que é dorsal e o que é ventral, nós vamos ter então o que é médio. No caso, a laringe, ela é média em relação à vértebra e ao osso externo. Porém, estas 3 estruturas são estruturas medianas. Deu para entender? Qualquer dúvida, é só vocês escreverem nos comentários que eu respondo assim que puder. Ok, pessoal? Bora lá. Temos aqui mais 3 termos: cranial, médio e caudal. Pelo nome, é mais fácil identificarmos. Cranial é tudo aquilo que está na região mais superior, para cima, ou seja, próximo aí ao plano superior ou cranial. E caudal são aquelas estruturas que estão localizadas mais inferiormente, na direção do plano de delimitação inferior ou caudal. E médio será então aquela estrutura que vai estar entre o que é cranial e o que é caudal, ok? Por exemplo, se considerarmos a cabeça, nós vamos dividir em 3 porções: a testa, o nariz e a boca, ok? A testa ela é cranial em relação ao nariz e à boca, ok? A boca ela é caudal em relação ao nariz e à testa, e o nariz é médio em relação à testa e à boca. A testa é cranial e a boca é caudal, ok?
Se delimitarmos simplesmente o nariz, a boca e aqui a laringe, que seria essa região daqui, então o nariz é cranial, a laringe é caudal e a boca é média em relação ao nariz e à laringe, ok? Deu para entender? Beleza. Continuando. Temos aqui lateral, intermédio e medial. Mediano, a gente já viu, são todas aquelas estruturas que ficam na linha mediana, atravessada aí pelo plano sagital mediano, e todas as estruturas que nós vamos ver aqui, a D, a E e a F, têm a sua posição. Todas aquelas estruturas que estão próximas do plano sagital mediano ou da linha mediana do corpo humano são estruturas mediais. Ou seja, a letra F é medial em relação a E e a D, ok? E todas as estruturas, como por exemplo a estrutura D, que estão distantes da linha mediana do corpo, são estruturas laterais, ok? E o que está entre D e F é intermédio, porque está no meio. Atenção, não se confundam medial com mediano. Mediano são todas as estruturas que estão na linha mediana no corpo, no centro, como por exemplo o nariz, a boca e o externo. O que está mais próximo do mediano não é mediano, é medial, ok? E depois do medial, nós vamos ter mais longe, para a parte mais exterior, o que é lateral. E o que estiver no meio dessas duas estruturas é considerado intermédio, que está entre o lateral e o medial, ok? Como exemplo, eu trouxe aqui o antebraço, que é formado por dois ossos, o rádio e a una. Este é o rádio e esta é a una, ok? Entre eles tem uma membrana, que chama-se membrana interóssea, rádio-unar, que vai conectar o rádio com a una. Na posição anatômica, o rádio é o osso que está mais externo, para fora, lateral, ok? Então, o rádio, ele é lateral, a una, por estar mais próxima da linha mediana, é medial, e a membrana interóssea é intermédia. Daí surge o nome membrana interóssea. Por que interóssea? Porque está entre os dois ossos. E em termos de posição, ela é intermédia. Por quê? Porque está entre o que é medial, que é a una, e o que está lateral, que é o rádio, ok? Continuando. Nós temos aqui proximal, médio e distal. Temos estes três termos. Normalmente, estes termos são usados para encontrarmos ou localizarmos estruturas dos membros superiores e membros inferiores. Considerando aqui nesta imagem que o ombro é a raiz do membro superior, nós vamos ter então aqui o braço, o antebraço e a mão, ok? Três segmentos. O braço é uma estrutura proximal, por quê? Porque está mais próxima da raiz, que é o ombro. E a mão é uma estrutura distal, por quê? Porque está mais distante da sua raiz. Distal de distante, proximal de próximo. O que está mais próximo da raiz ou do tronco é proximal e o que está mais distante é distal. É só vocês usarem o prefixo. E o que está no meio, neste caso, o que está no meio, que é o antebraço, é uma estrutura média. Então, o antebraço é médio em relação ao braço, que é proximal, e a mão, que é distal. Ok? Beleza? Continuando. Também usamos os termos proximal, médio e distal quando nos referimos aos ossos das mãos. A mão ela é dividida em três partes, que são aqui carpo, metacarpo e falanges. Okay? As falanges estão divididas em três pequenos ossos, que são as falanges proximais, que são essas de cor verde, que estão mais próximas da sua raiz, neste caso do carpo. Depois das falanges proximais, nós temos as falanges médias, e depois das médias, nós temos as últimas, que são as falanges distais. As falanges médias, elas estão localizadas entre as distais e as proximais. E agora vocês vão me perguntar, Flávio, aqui nós temos apenas duas falanges? Sim. Isso aqui corresponde à estrutura óssea do dedo polegar.
No polegar da mão e dos pés, que nós chamamos de hallux, nós encontramos apenas duas falanges. A falange proximal e a falange distal, ok? Não a falange média. Se tivessem três falanges, a do meio seria a falange média. A primeira seria a proximal e a última, mais distante, seria então a falange distal. Temos ainda o termo interno, médio e externo. Olhando aqui para a nossa imagem da caixa torácica, nós vamos ter aqui as costelas. As costelas são ossos que possuem duas faces, uma face interna e uma face externa. A face interna é esta, representada pelo número 1, que está para fora, e a face interna é esta aqui, que está voltada para dentro, para os órgãos que estão presentes dentro da caixa torácica. E aqui o número 1 é a parte externa. Então, o que está entre externo e interno é chamado de médio. Um outro exemplo, eu trouxe aqui a divisão da orelha. Aqui na anatomia da orelha, nós vamos ver que a orelha é dividida em três partes. Uma orelha externa, que é formada então aqui pelo canal auditivo e pelo pavilhão auricular. Uma orelha média, que vai ser esta aqui, formada pela membrana timpânica e os ossículos do ouvido, que são os três ossos mais pequenos do corpo humano. O martelo, que é este, a bigorna e o estribo que é o osso mais pequeno do corpo humano. E a orelha interna, que é formada então pela cóclea, responsável pelo sistema auditivo, e pelo labirinto, que são esses canais semicirculares responsáveis pelo equilíbrio. Então, temos orelha interna, orelha média e orelha externa. O interno está mais para dentro e o externo está mais para fora. Temos também mais dois termos, que são o superficial e o profundo. É mais fácil de saber, porque o que está mais para dentro é profundo e o que está mais para fora é superficial. Nesta imagem aqui, nós temos aqui esta estrutura, que é o músculo deltoide, e aqui, internamente, no caso essa seria a artéria axilar, que daria origem depois à artéria braquial. A artéria axilar, ela é profunda em relação ao músculo deltoide, ok? E o músculo deltoide é superficial em relação à artéria axilar. Para nós finalizarmos, temos mais aqui 4 conceitos. O primeiro é de antimeria. A antimeria é a divisão do corpo humano em duas partes, ou dois antímeros. Um antímero direito e um antímero esquerdo. É uma divisão feita através do plano de secção sagital mediano, onde vamos dividir o corpo em duas partes aproximadamente iguais. Se nós olharmos na questão interna das vísceras, há aí diferenças. Temos também a paquimeria. A paquimeria vai dividir o corpo humano de acordo com o plano de secção coronal ou frontal. Vai dividir em um paquímero ventral ou visceral. Por quê? Porque é nessa região ventral onde estão localizadas as vísceras. E em um paquímero dorsal ou neural. Por que neural? Porque vai albergar o sistema nervoso central. Paquímero dorsal ou neural e aqui paquímero ventral ou visceral. Temos também a metameria. A metameria vai ser então a divisão do corpo humano de acordo com o plano de secção transversal e vai dividir o corpo em uma porção superior e uma porção inferior, dependendo da região onde for feita o corte de metameria. E por último, para finalizarmos, nós temos a estratigrafia. Estratigrafia, conforme o nome diz, vai ser a divisão do corpo humano em camadas, diferentes camadas. Camadas mais superficiais para camadas mais profundas. Aqui nós temos um corte, uma imagem de um corte transversal da perna, onde nós conseguimos ver várias camadas. Temos uma camada de pele, mais superficial, mais internamente, mais profundamente, nós temos a tela subcutânea. Mais profundamente, nós temos a camada muscular, temos diferentes músculos.
Mais internamente, nós temos vasos sanguíneos e nervos. E ainda mais internamente, nós vamos então encontrar os ossos. Essas diferentes camadas fazem parte da estratigrafia. E temos também como exemplo o testículo, que é formado por diferentes camadas. Então, o testículo é também um exemplo de estratigrafia. Ok, pessoal, por hoje é tudo. Terminamos a nossa aula sobre introdução da anatomia humana. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.